Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ler o texto sagrado, o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, que vai falar sobre a doença de Ezequias. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, e eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás, assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por tua palavra lida, por tua igreja aqui presente, cada um dos teus filhos, ó Pai querido, que estão no templo para aprender acerca de ti e da tua palavra. Fala conosco, Senhor, orienta-nos, inspira-nos, de modo que saiamos daqui alcançados e edificados por tua palavra. Esta é a oração que fazemos, e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos? Meus irmãos, esse é um texto bem conhecido dos irmãos. Texto este que narra um episódio profético, uma mensagem profética. Eu amo esse texto quando eu vejo um homem que se submete a fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Sabe, esse texto aqueceu meu coração neste dia. Eu confesso aos irmãos, a gente fica pensando: Senhor, o que eu vou trazer à tua igreja hoje? O que eu vou, sabe? E aí eu conversando com a Dani de forma informal e a gente falando das coisas de Deus, eu falei: veio a mensagem do culto da noite, hoje neste conversar. E o Senhor me aqueceu este coração, o meu coração, para falar sobre este homem, este nobre homem, porque alguém que se submete a obedecer a Deus, que se submete a cumprir com aquilo a qual o Senhor o enviou, porque o Senhor chama Isaías e diz para que ele vá até a casa de Ezequias. A Bíblia Sagrada nos diz que Ezequias está adoecido, e essa doença é uma enfermidade mortal, portanto ele está prestes a morrer, está próximo da morte, é uma enfermidade que o levaria à morte. E olha que dentro desse momento de fragilidade, de enfermidade, o Senhor fala para que Isaías vai até ele e diz para que ele colocasse em ordem a tua casa, porque morrerias e não viveria. Olha, irmãos, pense aqui comigo, alguém enfermo, e a possibilidade é sempre esta, né? Quando a enfermidade é grave, todos querem que o Senhor os livre da morte, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga alívio àquela dor, mas a mensagem de Deus ratifica, a mensagem de Deus por intermédio do profeta Isaías é que ele morreria e não viveria.
que ele teria que colocar a casa em ordem. Você vê que o Senhor não se sensibiliza pelo momento que ele está vivendo. O Senhor aqui traz uma mensagem por intermédio do profeta Isaías, e a mensagem é contundente, a mensagem é firme, a mensagem ela é oportuna. Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, diz o Senhor. E esta é a mensagem do profeta. Isso aqui me chama muita atenção, porque o profeta tem que ir até o palácio e tem que entregar essa mensagem. Por muito menos, Deus manda a gente falar alguma coisa e a gente fica parado no banco, a gente não levanta, a gente não quer dizer, né? Por muito menos o Senhor aquece seu coração, fala com o irmão A, fala com o irmão B, e você endurece o seu coração para falar, e às vezes é até uma mensagem boa, é uma mensagem que nem é uma mensagem de conserto, como foi esta mensagem aqui, e a gente se recusa a dizer, a gente se recusa a falar, a gente até usa, às vezes, o artifício, Senhor, se for mesmo para o Senhor falar com essa pessoa, o Senhor usa outra. Né? Às vezes até dá uma fugida de forma plena para não entregar a mensagem de Deus, mas o que me chama a atenção é que Isaías vai lá e obedece a mensagem de Deus. Ele entrega a mensagem é dura, a mensagem é contundente, mas é a mensagem de Deus para o rei Ezequias, é a mensagem de Deus. E sabe o que eu quero te dizer aqui, meu irmão? Deus não vai aliviar para nós não, quando nós necessitarmos de ouvir uma mensagem dura e contundente. Deus não vai aliviar para nós não, quando Ele tiver uma mensagem que é para a gente se consertar, porque se nós não nos consertarmos, nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. E a mensagem de Isaías para o rei Ezequias é uma mensagem forte, é uma mensagem contundente. Põe em ordem a tua casa, arruma as coisas aí, Ezequias. Deus está te dando um tempo para que você arrume a sua casa, porque certamente você morrerás e não viverás. E a minha oração nesta noite, sabe qual é? É que Deus levante profetas como Isaías. É que Deus levante profetas como Isaías, que Deus levante homens e mulheres capazes de entrar aonde Deus quer que entre, entregue a mensagem, dê as costas e vá embora, para que Deus cumpra com a sua palavra para a qual Ele a designou. E essa mensagem ela mexe com o meu coração, porque Isaías ele obedece ao Senhor. E quantas vezes nós agimos em desobediência àquilo que Deus manda a gente dizer? Quantas vezes nós nos comportamos diferente do que Isaías para entregar a mensagem que Deus manda a gente entregar? Sabe, irmãos, quantas vezes? Mas a Bíblia Sagrada nos diz que aquele a quem recebe essa mensagem de Deus, ele recebe de forma diferente. Essa mensagem de Deus mexe com o rei Ezequias. Essa mensagem, ela alcança o coração deste homem. Olha a importância de nós entregarmos a mensagem de Deus como Ele quer que a gente entregue. Que a gente fale a mensagem de Deus assim como Ele deseja que a gente fale. Porque esta mensagem, ela mexeu com Ezequias. Porque enquanto Isaías entrega a mensagem, dá as costas e vai embora, o que acontece? Verso de número 2 nos diz que então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha, ele traz uma resposta àquela mensagem. Sabe, isso aqui, irmãos, tem uma lição extraordinária para nós aqui. Quando você ouvir a voz de Deus, meu irmão, se curve diante de Deus, busque ao Senhor, mesmo que seja uma mensagem contrária àquilo que a gente gostaria de ouvir, se curve diante de Deus, porque Ezequias fez isso. Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E olha a oração de Ezequias. É importante dizer, porque o relato do profeta Isaías é esse, porque ele ora assim: Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E o texto complementa: e chorou Ezequias muitíssimo. Olha, irmãos, a oração de Ezequias. Irmãos, Ezequias, ele traz à memória
o seu comportamento diante de Deus. Ele fala: Senhor, olha como eu andei diante de Ti, como eu fui reto diante de Ti, como eu fui íntegro diante de Ti, como eu andei em perfeição diante de Ti. Lembra-te de mim, Senhor, deste tempo que eu andei com o coração perfeito, que eu fiz o que era reto aos Teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? A gente precisa orar e buscar ao Senhor chorando muitíssimo, como Ezequias fez. Quantas vezes, irmãos, a gente chora diante de circunstâncias, a gente chora diante de obstáculos, mas quantas vezes nós temos deixado de chorar diante da presença do Senhor? Sabe, com lágrimas buscar ao Senhor, com lágrimas ser tocado e impactado por aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Sabe, irmãos, às vezes a gente vê pessoas que se emocionam com o relato de alguém, com a vida de alguém, com o testemunho de alguém, mas não se emociona e chora mais diante do Senhor ao ouvir a sua palavra. Sabe, isso aqui toca meu coração. Porque Ezequias chora e chora muitíssimo em ouvir uma mensagem de Deus. Era uma sentença: você morrerás e não viverás. Você só tem o tempo de colocar a casa em ordem. É só o tempo que você tem. Põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Mas olha a resposta de Ezequias, chorando muitíssimo, fazendo declarações ao Senhor. Sabe, Senhor, eu andei diante de Ti, peço-te, olha, quando eu andei diante de Ti em verdade, com o coração perfeito, quando eu fiz o que era reto aos Teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sabe, e a Bíblia Sagrada nos diz que então veio a palavra do Senhor a Isaías novamente. Sabe, e o Senhor diz para Isaías, volta lá e diz a Ezequias que assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, que eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas e que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha isso, irmãos, que lindo. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma lição extraordinária para nós. Sabe que às vezes a gente está apegado numa mensagem de Deus, mas Deus, olha a importância de nós estarmos atentos para aquilo que Deus fala para nós, porque senão a gente não vai cumprir plenamente aquilo que Deus tem para nós. Sabe, Ezequias vai lá e entrega uma mensagem: ei, você vai morrer e não vai viver, e vai embora. Sabe, Ezequias poderia talvez dizer no seu coração: não vou voltar mais lá não, o Senhor já disse, a mensagem é de sentença para ele vai morrer e não vai viver. Mas só que Ezequias é sensível à voz de Deus e volta lá, porque a mensagem de Deus ela é atual, ela é urgente. Às vezes a gente fica pegado: mas Deus falou comigo há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, Deus falou comigo a semana passada. Deus pode mudar a mensagem que Ele trouxe a você, e você tem que ter sensibilidade para ouvir aquilo que Deus traz ao seu coração. Deus disse para Abraão, leve Isaque e oferece ele a mim em sacrifício. E ele foi lá, Deus falou que era para quê? Para ele oferecer Isaque em sacrifício. E ele vai e leva Isaque, mas depois Deus diz: ei, não faça mal ao menino. Você vê, uma mensagem que era para sentenciar o menino, oferecer o menino em sacrifício ao Senhor, agora é outra mensagem dizendo: ei, não faça isso. Sabe, a gente precisa estar atento, sensibilidade à voz de Deus, porque talvez Deus fala para você: eu quero que você entregue isso, que você faça isso hoje aqui pela manhã, e à noite Ele já pode falar e te dar uma outra rota, uma outra direção, porque Ele é Deus e Ele é Senhor. Mas quantas vezes a gente não tem essa sensibilidade para ouvir a Deus? Você sabia que a igreja sofre até os dias de hoje? Porque, mas eu ouvi Deus falando comigo há 15 anos atrás. Meu irmão, Deus não falou mais com você depois de 15 anos atrás? Entende? Deus é aquele que, porque a palavra é a palavra da verdade, mas ela é a palavra da realidade. Deus adequa às vezes algumas coisas e transforma situações em nossas vidas através de ações que nós fazemos, através das respostas que nós damos. Sabe, Ezequias é um exemplo disso. Ele iria morrer.
Deus não vela pela sua palavra para cumprir? Sim ou não, irmãos? Sim, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus diria e não cumpriria? Mas aqui a gente vê o Senhor mudando a sentença. Por quê? Porque o Senhor ouviu a oração de Ezequias. O Senhor viu as lágrimas de Ezequias. O Senhor ouviu a oração de Ezequias. O Senhor viu as lágrimas de Ezequias. O Senhor ouviu a oração de Ezequias. O Senhor viu as lágrimas de Ezequias. Eu preciso te dizer isso. Deus ouve as nossas orações, meus irmãos. Deus ouve. Sabe? Então, mesmo quando a mensagem vem de encontro ao nosso coração, machucar, sabe, vir com uma mensagem contrária àquilo que a gente gostaria de ouvir, meu irmão, faça como Ezequias, se prostre diante do Senhor, coloque com a tua boca no pó, busque ao Senhor, porque Deus pode mudar a sentença, Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar aquilo que Ele disse há poucos minutos atrás. Porque tem gente se apegando numa mensagem que Deus disse, e o comportamento dessa pessoa é contrário ao que ele vivia antes, quando aquela mensagem chegou ao coração. Ezequias, aconteceu isso, porque o Senhor disse para Isaías, volta lá, volta agora, e diz para ele que eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e por isso acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha, irmãos, a oração muda a sentença, a oração muda circunstâncias adversas, a oração muda, às vezes, uma mensagem que era contrária àquilo que a gente gostaria de ouvir, porque existia no coração de Ezequias quebrantamento, sinceridade. E a oração é assim, tem que ter quebrantamento, tem que ter sinceridade, tem que ter humilhação, tem que ter reconhecimento das nossas falhas, tem que pedir ao Senhor, tem que clamar ao Senhor, temos que buscar ao Senhor e chorar muitíssimo, como Ezequias fez. A gente tem deixado de buscar o Senhor e orar, e chorar com intensidade, irmãos. Quantas orações você já fez? Que o próprio Espírito ia te quebrantando, e quando você ia ver, você estava em lágrimas, orando, chorando, buscando a presença de Deus, e as respostas de Deus vinham chegando para a tua vida, porque Deus é aquele que nos direciona em oração. Sabe, a mensagem de Deus, ela tem essa finalidade, mexer com a gente, mudar, sabe, transformar a nossa vida, assim como mudou a vida de Ezequias. Sabe, eu acho lindo isso, porque Isaías é alguém que está atento ao que Deus está dizendo. Diga bem forte, eu preciso estar, toda a igreja, eu preciso estar atento à voz de Deus. É isso. Por isso que a gente vai ver, Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, sabe? É por isso que a gente precisa ter o hábito de estar buscando ao Senhor constantemente. Porque a oração, ela move céus, ela move terra, ela move situações. E aqui a gente vê que a oração mudou uma sentença. Ele ia morrer, irmão. O Senhor Deus disse, você vai morrer e não vai viver. Você tem dúvida de que isso não aconteceria? Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele morreria e ele não viveria, que essa enfermidade o levaria à morte. Mas a sua oração, o seu quebrantamento, a sua sinceridade, a sua busca, o seu choro incessante diante de Deus muda o quadro e muda a história da vida dele. Muda tudo, muda. Vai lá e diz, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Sabe, irmãos, que o Senhor levante homens como Isaías, que o Senhor levante profetas como Isaías, capazes de entregar uma mensagem de Deus, e se for necessário, volto lá. Quanto tempo? Mas eu acabei de ir lá, Senhor, mas é para você voltar lá, porque a minha mensagem moveu, transformou, mudou. E a vida de Ezequias, eu tenho algo reservado para a vida dele agora, a partir da minha palavra. Sabe, irmãos, olha a importância da mensagem de Deus. E tem muita gente que não valoriza a palavra de Deus, não valoriza aquilo que Deus diz, não valoriza aquilo que Deus fala. Que o sangue do Senhor Jesus nos cubra e nos
nos ajude a compreender essa verdade bendita da palavra de Deus, irmãos. A mensagem de Deus na hora certa, endereçada, com firmeza, com contundência, à luz daquilo que Deus mandou dizer, ela vai surgir um efeito poderoso, irmãos. E agora ele volta. Eu acho lindo isso aqui. Entrega uma mensagem aqui, o Eduardo está aqui, Deus manda te dizer isso, tal, eu vou embora. Aí eu estou indo embora, Deus falou, opa, volta lá. Meu Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é extraordinário. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus tremendo, este Deus a quem nós servimos. E ele diz, você ia morrer agora. Sua doença era para a morte. Você morreria e não viveria. Eu vou acrescentar a você 15 anos de vida. Olha, irmãos. Dá para dar um glória a Deus aí, meu irmão? Eu vou acrescentar a você 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. Olha, e começa a falar. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. Não só a ti, mas esta cidade. Eu vou defender esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor se cumprirá. Esta palavra que falou. Olha, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Eu tenho orado assim, eu tenho pedido ao Senhor, sabe, irmãos, é tempo de nós estarmos atentos para tudo quanto Deus está falando para nós, sabe, Deus é aquele que fala com a gente hoje, sabe, Deus é aquele que fala conosco agora. Isso aqui nos mostra a importância de nós estarmos buscando a Deus constantemente, diariamente, incessantemente, por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. É todo tempo orando, buscando ao Senhor, invocando a Deus. Sabe, nosso Deus é tremendo, nosso Deus muda a sentença. Sabe, porque a mensagem de Deus ela é poderosa, ela alcançou o coração de Ezequias. Sabe, eu não sei em que condições nós devemos estar aqui hoje. Se é como profeta entregando a mensagem de Deus, ou se é como Ezequias recebendo uma mensagem que é para a gente se consertar e a gente se humilhar e buscar o Senhor e chorar de forma abundante, como Ezequias fez e teve a sua história mudada. Sabe, é tempo de nós buscarmos ao Senhor com intensidade de coração e de alma. Sabe, que você se curve diante de Deus e que não falte lágrimas diante do Senhor. Sabe? Por isso que a gente está vendo nos dias em que nós vivemos uma conturbação, ou melhor dizendo, um significado totalmente errôneo sobre a adoração, porque a adoração é prostrar-se diante de, sabe? A gente adora a Deus quando a gente se prostra diante do Senhor, sabe, irmãos? A gente precisa fazer isso. Os nossos filhos precisam ter o hábito de ver a gente orando e buscando ao Senhor. Eles precisam ver a gente com o joelho dobrado, buscando ao Senhor. A mamãe está orando, o papai está orando, é a hora de oração, é tempo de oração. Eles precisam enxergar e contemplar isso na nossa vida. Sabe, porque eles aprendem com exemplo. Não adianta a gente falar se a gente não der exemplo, se a gente não demonstrar isso em ações e em atitudes. A vida de Ezequias é algo lindo, nos mostra que quando a gente busca ao Senhor, mesmo de forma desfavorável a nós, a mensagem, Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar a sentença, Deus pode reverter uma mensagem que veio de encontro a nós. Põe em ordem a tua casa. Sabe, irmãos, isso aqui é lindo demais. E eu vejo que talvez tem muitas pessoas vivendo de forma relaxadamente no reino de Deus, porque está faltando profetas como Isaías, para ter sensibilidade e ir até onde Deus mandou ir. Isaías não quis nem saber se era rei, se tinha que entrar no palácio. Ele entrou lá representando os céus, representando o Senhor e entregou a mensagem de Deus. Sabe, às vezes a gente tem acesso, às vezes Deus coloca a gente em lugares, tem essa sensibilidade. E como que a gente vai ter essa sensibilidade, pastor? Como? Como ter esta comunhão com Deus? Está no teu individual, está no teu dia a dia. Sabe, não há comunhão no coletivo,
Sabe? Talvez muitas pessoas estão no coletivo buscando a Deus, mas não têm individualidade com o Senhor. Você pode andar muito tempo com alguém, estar com alguém sem estar próximo deste alguém, sem estar próximo, sabe? Às vezes a gente vê muitas pessoas inseridas na igreja, mas não tendo comunhão, não andando junto com o Senhor da igreja, sabe? Então a gente precisa disso, desta individualidade, dessa busca diante de Deus, de entender como diz o evangelista Mateus no capítulo 5, lá no Sermão do Monte, não, capítulo 6, melhor dizendo, quando ele diz: quando entrares no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que o Pai que vem em secreto, Ele te recompensará, ouvirá a tua oração, é chamando para a comunhão com Deus. Sabe, irmãos, quando a gente colocar ao Senhor e priorizar as coisas e colocar as coisas no seu devido lugar, você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus operando, você vai ver Deus transformando, porque eu acho lindo isso aqui, porque eu vejo Deus usando Isaías. Isaías é sensível, coração diante de Deus, e ele tocou o coração. A mensagem de Isaías tocou o coração de Ezequias, sabe? A mensagem de Isaías tocou o coração do rei Ezequias. Ezequias dá resposta, Ezequias muda, Ezequias é transformado, tem anos de vida acrescentado, irmãos. Olha isso, que coisa linda. 15 anos de vida a mais, 15 anos para viver glorificando ao Senhor, com livramento de Deus, com bênção de Deus, com vitória do Senhor. Eu não sei, mas eu quero viver bastante, irmão. Eu quero dar glória a Deus. Eu tenho planos, eu tenho projetos. Eu falo para Dani, eu com 50 anos eu quero estar de tal forma. Quando eu tiver com 55, eu quero estar de tal forma. Quando eu estar com 60, eu quero estar de tal forma. Mas servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E eu peço ao Senhor constantemente: Senhor, não deixa a chama apagar no meu coração. Não deixa. Sabe, não deixa. A gente que tem mais tempo de evangelho, que estamos nessa caminhada já há um longo de tempo, que a gente busque o fervor e a presença de Deus, como os jovens buscam no dia de hoje. Você lembra quando você era mais jovem? Quando a gente buscava a Deus, quando a gente precisa retomar algumas coisas, aplicar isso no nosso dia a dia, sabe, de dia com Deus, de manhã de consagração, de oração, de busca, de subir monte, de descer monte, de vigília, de oração, de busca. A gente precisa disso. Porque a gente vê pessoas que chegaram numa idade e falam: isso é coisa para os jovens. Que coisa para jovem, irmão? Isso é coisa para crente. Os jovens terão visão, os velhos profetizarão, terão sonhos. Olha isso, irmãos. Eu não sei, eu vou chegar numa idade, eu vou estar jovenzinho ainda. Eu quero correr na presença de Deus, eu quero profetizar, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa disso. Não deixe os anos passarem. Não, busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor. Que a gente seja um menino como foi Samuel, não discernindo ainda algumas coisas, não sabendo ainda que voz era aquela que dizia: Samuel, Samuel, Samuel. Sabe? E aí ele vai, se apresenta diante do sacerdote Eli, e diz: fala, Senhor Eli, que o Senhor me chamou. Não te chamei. E ele volta e vai lá de novo: Samuel, Samuel. E ele se apresenta, e só na terceira vez que ele vai se tocar que a mensagem que está trazendo é Deus chamando. E ele diz assim: quando você ouvir de novo, você fala que o teu servo ouve. Eu prefiro ser um menino que ouve a voz de Deus do que ser um sacerdote velho que já não ouve mais a voz do Senhor. Sabe, que o Senhor chacoalhe o nosso coração aqui nesta noite e que a gente esteja sensível à voz de Deus, assim como Isaías. E para entrar onde, Senhor, eu vou lá. É para fazer o que, Senhor, eu vou fazer. Sabe, a gente vai tendo sensibilidade, entregando a mensagem, falando a mensagem, tendo discernimento da mensagem. Deus usa! Louvado seja o Senhor! E a gente vai tendo as experiências com Deus, no nosso dia a dia. Sabe, na simplicidade você vê Deus falando, eu vou lá e falo. Você precisa também dizer.
sabe? É numa conversa informal. Deus está falando. Deus está falando. Deus está utilizando vidas. Deus está utilizando pessoas. Deus está avaliando o teu comportamento. Deus está vindo com uma mensagem de encontro ao teu coração, assim como veio com o rei Ezequias. Mas o rei Ezequias entregou respostas a esta mensagem. Ele respondeu. De que forma? Orando, buscando ao Senhor. Senhor, lembra de quando eu andei. Leve em consideração aquele tempo. Leve em consideração o tempo que eu andei com o coração perfeito em Ti. Sabe? E aí a Bíblia diz que Deus ouviu a oração e viu as lágrimas. Isso aqui é lindo demais, né? Um Deus que ouve e um Deus que vê. Ouve oração e vê lágrimas. Ouve oração e vê lágrimas. Ô, meu irmão, por que a gente não chora mais diante da presença de Deus? Por que a gente não busca mais Deus em oração? Porque Ele está ouvindo. Porque às vezes a gente fica com aquele lance, né? A gente vê isso de forma muito acentuada. Algumas pessoas, mas na minha época Deus fazia isso, Deus fazia aquilo. Sabe aqueles irmãos saudosistas? Mas Deus fazia isso. Irmão, Deus continua fazendo. A palavra continua sendo pregada. O evangelho continua sendo anunciado, os irmãos continuam louvando, Deus continua levantando profetas, Deus continua entregando mensagens de Deus, Deus continua fazendo tudo isso, sabe? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender, e a gente precisa buscar mais ao Senhor, sabe? Esta é a mensagem de Deus para os nossos corações aqui nesta noite, sabe? Que a gente, em que condições estiver, que a gente, se necessário, estar na condição do profeta Isaías, Senhor, eis-me aqui, eu vou entregar a mensagem, eu vou falar. Mas o Senhor mudou o negócio, você vai ter que voltar lá, eu volto. O que é para fazer? É para voltar lá, eu volto. Sabe, a gente precisa ter essa sensibilidade. A mensagem é contrária àquilo que eu gostaria de ouvir. É uma mensagem que vai contra a minha vida. Tá bom, Senhor, eu vou buscar o Senhor com arrependimento, com perdão, com busca incessante, com choro, com lágrimas, buscando perdão divino, porque Deus pode mudar o quadro e a história da nossa vida. Fique com essa mensagem no seu coração. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Fiquemos em pé, meus irmãos. Eu quero orar por sua vida nesta hora. Que a gente saia daqui nesta noite com a sensibilidade de Isaías para ouvir a Deus e com o quebrantamento de Ezequias para buscar o Senhor. Sabe? A gente pode juntar estas condições benéficas para a nossa vida. Sensibilidade em ouvir a Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Hoje, já, nesse momento, sabe, agora. Essa sensibilidade em ouvir ao Senhor e o quebrantamento necessário para choro, lágrima e trazer respostas ao nosso Deus. Feche os teus olhos, curve sua cabeça.